pastor Paulo já me informou que temos alguns irmãos da área da saúde aqui. Minha esposa é psicóloga, sei que existem outros irmãos aqui. Se você tem o Instagram, provavelmente já recebeu algum cartazinho, alguma figurinha do Setembro Amarelo. Com certeza isso está circulando nas nossas mídias sociais e estamos no mês então que é comemorado, que é separado para a conscientização da prevenção do suicídio e das doenças psicológicas. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção no suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que curiosamente é amanhã, 10 de setembro. Hoje não é? Estou pensando que é aniversário de outro amigo, no dia 10 de setembro, eu pensei que hoje era 9. Quando nós olhamos e não tivemos tempo de nos apresentar de forma adequada, eu sou goiano, estudei em Teresina e estou pastoreando em Parnaíba, no Piauí. E por isso então nós fizemos alguns levantamentos e sabemos, por meio de estatísticas, pelas revistas evangélicas que circulam por aí, que o Piauí é um dos estados que tem o maior índice de suicídio de todo o Brasil. Curiosamente, a cidade de Oeiras, sozinha, tem quase um índice maior do que o estado que mais tem suicídios no Brasil. Aqui o nosso vizinho do lado, Piauí, minha casa, por hora, é o estado em que mais se registra casos de suicídio no Brasil. E por que as pessoas têm cometido suicídio? Qual tem sido o motivo ou a causa que as pessoas olham para o espelho e não achem que têm condições de suportar as situações que elas vêm passando, que elas não merecem viver? E com certeza as revistas, os artigos de medicina, eles vão associar estes problemas, essas causas à depressão, um dos maiores males da nossa atualidade. E Richard Baxter, ele vai qualificar então o que é a depressão. Depressão é a expressão recente para o mal antigo. A tristeza, por certo, inclusive em formas extremas, é conhecida desde a antiguidade. Vergonha, culpa, medo e ira surgem precocemente no relato do livro do Gênesis. Perdas logo se impõem, criando terreno propício ao abatimento emocional. Tristeza, por vezes adjetivada de profunda, é a expressão usada pela Bíblia. As situações em que as pessoas passam e têm sofrido tristezas tão profundas, que fazem com que elas tirem a própria vida, ou que entrem. Nós gravamos um vídeo, peço perdão, pastor Paulo, fizemos meio que improvisado, sem roupa adequada, assim, sem o terno completo. Cadê a irmã que estava me ensinando sobre a vestimenta? Mas vou aprender, irmã, porque aqui já estava na mala. Mas se você observar lá alguns apontamentos que fizemos, junto com a depressão, nós estamos aliados aqui à ansiedade. E isso, crianças têm passado por esse problema. Quantos boletos você tem para pagar amanhã? Amanhã não, que é feriado, na terça-feira. Também é? Coisa boa, né? Ficou para quarta. Então está prorrogado, você pode descansar mais 2 dias, ou trabalhar mais para pagar o boleto. Nós adultos temos preocupações. Você vai preocupar com a sua esposa, você talvez seja preocupado com a sua faculdade, mas o que as nossas crianças teriam preocupações? E não é ignorável o número de crianças que sofrem ou de depressão ou de ansiedade. A causa, meus irmãos, é muito clara, e o próprio Richard Baxter, ele vai qualificar ainda um pouco mais e dizer que a alma e o corpo são parceiros nas doenças e na cura.
Embora não saibamos como isso acontece, a experiência nos mostra que é assim. E nessa situação de desespero, de angústia, de tristeza profunda, nós nos deparamos com o Salmo 32. Um salmo que, para mim, é um dos que eu mais gosto de cantar, que mexe comigo, que fala muito comigo. Provavelmente o pastor Paulo colocou na liturgia o Salmo 51 de propósito, porque é o complemento do contexto, é a mesma situação que Davi está expressando aqui. E sim, o Salmo 32 é escrito no contexto em que ele é confrontado pelo seu pecado. Se voltarmos os nossos olhos para 2 Samuel 12, nós vamos ver o profeta Natan indo falar então com Davi, e fazendo até uma historinha, contando uma historinha cuja qual Davi se ira. E quando ele se dá conta, aquela historinha era sobre ele mesmo, sobre o que ele tinha feito com Batseba. E se olharmos atentamente, meus irmãos, para aquela história, não faremos aqui nessa oportunidade, mas você pode fazer isso no decorrer do seu dia. Você vai ver que Davi, ele comete uma sequência de pecados. Primeiro ele comete o pecado da preguiça, da negligência, de não ir para a batalha com o seu exército. E pela ociosidade, que é um outro pecado, ele então avista Batseba, e ao avistá-la, ele a cobiça, e ao cobiçar, ele pratica o adultério, ele consuma o adultério, e para encobrir o adultério, ele comete o quê? O assassinato. Talvez algo comum nos nossos dias, quando nos deparamos com pastoras que matam seus maridos para não cometerem o pecado de divórcio. Davi, nesse contexto todo, comete essas sucessões de pecados e fica em paz. Até então que o profeta Natan chega a ele e apresenta então as suas transgressões. Por isso, nessa manhã, meus queridos irmãos, nós aprenderemos acerca dos benefícios verdadeiros do arrependimento, o que isso nos leva e o que isso proporciona para a vida do crente. E nos primeiros 7 versículos nós veremos que o pecado, ele gera afastamento de Deus e produz tristeza profunda. Curioso nós qualificarmos assim e trazermos como primeiro ponto que este afastamento de Deus, a ausência da busca de Deus, leva a esse afastamento e produz uma tristeza profunda. Nós estamos falando do Piauí, aqui no vizinho, um dos países mais católicos do Brasil. Oeiras, como uma cidade com um dos maiores índices da nossa federação, sendo uma cidade o quê? De peregrinação idólatra. Será coincidência, meus queridos irmãos? Será que é algo tão difícil de nós compreendermos? E por isso então o salmista Davi começa falando nos 2 primeiros versículos, bem-aventurado, que já é um outro fato curioso. Se eu estou trazendo uma proposição de tristeza profunda, o salmo começa, bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo pecado não há dolo. Você poderia ser considerado esse homem feliz? A quem o pecado não poderia ser imputado? Como foi a sua semana, meu irmão? Foi uma semana sem pecados? Há quem vá pregar, há quem vai dizer que você pode sim chegar a um estado tão elevado de santidade que você não vai mais pecar, que você pode optar por não pecar. Um estado cujo qual eu posso olhar para essas crianças, para minha filha, para esse bebezinho lindo e dizer, eles são inocentes, eles não pecam. Mas quando nós conhecemos e nos aproximamos das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que todos nós, desde o bebezinho mais lindinho, ao irmão mais ancião da igreja, que eu estou vendo que falta anciãos, mas o irmão mais experiente, todos eles, todos nós somos pecadores e carecemos da glória do Senhor. Como posso então eu ser feliz, se aquele que é o feliz, o bem-aventurado,
é aquele cujo pecado não será imputado. Aquele cujo qual o pecado será perdoado. Lembre-se do que aconteceu em Gênesis 3. O homem, em rebeldia a Deus, rompe o pacto, peca contra o Senhor e se torna inimigo. E o pecado entra no mundo. A partir daquele momento, toda a descendência do homem é pecadora. Você já ganhou algum ingresso? Já ganhou alguma coisa? Promoção do supermercado? Eu nunca ganhei. Sou péssimo para ganhar essas coisas. Mas uma coisa que eu ganhei, e com certeza você também ganhou, em Adão, foi um ingresso para o inferno. Habilitação para morar perpetuamente lá. Se não fosse a doutrina da predestinação da eleição, nós estaríamos totalmente habilitados a fazer parte daquele condomínio. Não um pedacinho do céu, mas um condomínio do inferno, com aqueles que são inimigos do Senhor, que são desobedientes. Mas o texto está falando que existe um bem-aventurado, cuja iniquidade é perdoada. A referência, o apontamento aqui sim é para Cristo. Ele foi o bem-aventurado, cujo qual não teve pecado algum. Mas aquele que tem os seus pecados perdoados, isso se refere a nós, no que toca a nossa justificação. Doutrina maravilhosa, ensinada pelo apóstolo Paulo, principalmente, quando vai escrever lá em Romanos, no capítulo 4. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Entendam a doutrina da justificação como Deus olhando para você e não enxergando mais a sua fantasia. Eu aprendi, minha irmã. Mas como Deus olhando para você e enxergando as vestes brancas de Cristo, porque agora Ele não mais vê esse coração corrupto, mas Ele vê a obra de Cristo em nós, e por isso nós podemos ter um momento de perdão de pecados, por isso nós podemos nos arrepender, e por isso nós podemos ser felizes, porque é uma das atribuições que o arrependimento traz às nossas vidas. Berkhoff, ele define a justificação como o ato legal pelo qual Deus declara justo o pecador sobre a base da perfeita justiça de Cristo. Não é você, não é por você, é pela obra que Cristo fez, é pela obediência que Cristo ofereceu, que Ele cumpriu, para que então o nosso pecado pudesse ser coberto. E para isso então, meus queridos irmãos, há uma necessidade emergente, essencial, para que o homem então se arrependa. Porque a partir do momento que Cristo ocupa o nosso lugar na guilhotina, a partir do momento que Cristo toma o lugar, recebe o castigo no nosso lugar, as promessas se cumprem, e agora nós então somos justificados. O homem tem a necessidade sim de se arrepender, e por isso a nossa confissão de fé, ela diz: como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de suas faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo o que achará misericórdia, se deixar os seus pecados, assim também aquele que escandalizava a seu irmão ou a igreja, deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado, e do pesar que por ele sente, e declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-los em amor. Nós somos chamados ao arrependimento.
nós somos chamados a fazermos parte destes 2 primeiros versículos, para que nós tenhamos o nosso pecado coberto. Ele precisa ser confessado, nós precisamos nos arrepender, é isso que a Bíblia nos ensina, e por esse motivo, vem em sequência os versículos 3 e 4, Davi, ao ser confrontado por Natã, ao cair em si de tudo que ele tinha feito, ele vai reconhecer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aqui, queridos irmãos, é onde nós fazemos a conexão com a nossa introdução, com aquilo que nós trazemos, a depressão, o mal de todos os tempos, aquilo que mais tem afligido as pessoas na atualidade. O que tem levado as pessoas à depressão? Observem se verdadeiramente as pessoas não têm passado por momentos de descontentamento. Eu não sou contente com a esposa que eu tenho, eu estou em depressão. Eu não sou contente com o trabalho que eu tenho, estou em depressão. Obviamente, meus queridos irmãos, nós não estamos inviabilizando aqui os fatores fisiológicos que alguém pode ser acometido por depressão. Mulheres que acabaram de dar à luz podem sofrer depressão pós-parto. Pessoas que passaram por problemas cardíacos, cirurgias cardíacas, têm um índice de depressão muito alto. Algumas insuficiências hormonais podem levar à depressão. Mas uma pessoa, ao chegar ao nosso gabinete e ao encaminharmos essa pessoa para o médico, fazer todos os exames, e ela ainda continua sentindo aqueles sintomas que estão lá no YouTube agora. Você pode ver lá os sintomas de ansiedade, dor no peito, angústia, choro excessivo. Se não tem nada de físico, de fisiológico proporcionando aquilo, meus irmãos, podemos investigar que tem um pecadinho de estimação ali. Pessoas que entram em um processo de divórcio, tentam suicídio porque acham que a sua vida acabou. Sim, acabou, porque o seu Deus era o esposo, era a esposa, era o filho, e não o Deus de Israel, não o Deus verdadeiro. Davi, no momento em que ele cobiça Batseba, ele se esquece de todas as outras coisas. Ele queria aquele Deus, ele fez de Batseba o seu Deus, e fez tudo o que estava ao seu alcance para adorá-lo, para consumar o seu desejo. E ele viveu um bom tempo com isso. Não tenho aqui a cronologia de quando Natã vai falar com ele, mas Davi teve muito tempo para tramar a morte de Urias. Ele teve tempo de mandar chamar um empregado para ir lá trazer Batseba. Ele teve tempo de maturar aquele plano. E fora o tempo que Natã então chega para adverti-lo, então Davi vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos consome, meus irmãos. Pecados não confessados consomem e destroem o homem. Trazem essa tristeza profunda. Por isso, se você aqui crente no Senhor Jesus Cristo, você não está isento de ter depressão, infelizmente. Mas se nessa manhã você tem sofrido por uma tristeza profunda de alma, coloque seus joelhos no chão, pergunte ao Senhor o que está acontecendo, qual o motivo pelo qual a sua alegria na salvação se esvaiu, o porquê. O fato de Cristo ter morrido na cruz não lhe traz mais alegria. Qual é o seu maior desejo? Talvez você tenha assistido aquele filme Quem Quer Ser o Milionário. Não assistiu? Assista, é legal, vale a pena. Uma história bem intrigante. Mas o filme gira em torno disso, o que aquela pessoa queria ser, e ela precisa responder uma série de perguntas. Se eu perguntasse para você aqui, o que te faria feliz? Ou o que fez você ser mais feliz? Aquele momento que te trouxe mais felicidade? Talvez se eu perguntasse ao pastor Paulo, ele diria: foi o dia de ontem. A
minha ordenação, ou talvez o nascimento da pequena Cecília, porque eu tenho certeza que isso é importante para ele, porque para mim é um dia especial, dia do meu casamento, nascimento da minha filha, a minha ordenação, a minha formatura na faculdade. Mas todas essas coisas, elas são fundamentais para as nossas vidas. É isso que tem que trazer a alegria, cuja qual não vai me trazer um peso que vai afetar inclusive a minha alma. Se eu perder alguma dessas coisas, o meu mundo vai desmoronar. O que eu quero dizer e quero chegar aqui nessa manhã, meus irmãos, é dizer para você que a única coisa que você precisava era não ir para o inferno. A única coisa que você precisava era de salvação, e isso lhe foi proporcionado em Cristo Jesus, quando Ele se entregou como cordeiro, como sacrifício vivo em nosso lugar. Isso devia ser o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso contentamento. Porque quando falamos acerca de ter um bom emprego, isso não é pecado, pelo contrário, esmere-se em poder ocupar grandes cargos, ter um bom salário, isso não é pecado. Não é pecado você almejar ter uma boa casa, um bom carro que proporcione segurança e conforto para a sua família. Mas são essas coisas que têm trazido felicidade a você? É isso que tem enchido o seu coração de satisfação? Ou é dizer dia após dia que você experimenta da salvação em Cristo Jesus? Aqueles que estão longe do Senhor experimentam a mão corretiva de Deus. Lembram-se lá do Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia para a guerra, se o Senhor não estivesse com eles, o que acontecia? Eles pereciam. O povo de Israel nunca foi o povo, não era um povo guerreiro, não era um povo numeroso, não era um povo forte, mas ganhavam várias e várias batalhas. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles, e quando eles desobedeciam, essa mesma mão era estendida para tratar, para cuidar daqueles cujos quais o Senhor ama. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo orientando acerca da ceia do Senhor, de como nós deveríamos nos preparar, nos arrepender para participar desse sacramento, mostrando que sim, muitas pessoas têm trazido para si o que o versículo 3 tem nos ensinado, tem nos dito aqui: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Pessoas têm experimentado isso, queridos irmãos. Pessoas não têm se tocado do que tem acontecido com suas vidas, mas o distanciamento de Deus, o afastamento do Senhor, proporciona essa tristeza, proporciona essa angústia, porque nenhum dos prazeres do mundo podem oferecer o que Cristo Jesus pode oferecer por nós: alegria, contentamento, satisfação. Davi tinha tudo. Olhem para a história do reino, do reinado de Davi. Davi reestabeleceu a economia de Israel. Israel passou por muitas tribulações, inclusive tragédias naturais. Você vai ver lá no livro de Samuel, uma grande seca cuja qual ele se depara. Mas Davi ainda assim tinha um reinado pleno. Ele não precisava de nada. Ele não precisava cobiçar a mulher do próximo. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Mas quando nós damos vazão para o mundo, nós buscamos contentamento no mundo, a única coisa que o mundo pode nos oferecer é uma tristeza profunda, uma alegria passageira seguida de tristeza profunda. É assim que nós crentes devemos viver, meus irmãos. É atrás dessas coisas que nós devemos buscar.
O que então é fundamental para que nós não tenhamos uma vida de sofrimento? Arrependimento. O crente precisa se arrepender todos os dias dos seus pecados. O próprio Davi vai dizer que existem pecados cujos quais ele não lembra que cometeu, mas feche os seus olhos depois em casa, no seu momento devocional, faça uma retrospectiva da sua vida. Eu tenho certeza, meus irmãos, absoluta certeza, que se você tiver um pedacinho de papel, um rascunhozinho, inclusive você, criança, inclusive você, pequenino, chega em casa e vê quantas vezes eu desobedeci a minha mãe, quantas vezes eu cometi uma mentirinha, e você, mesmo sendo criança, verá o quanto você tem desobedecido ao Senhor, e quanta tristeza você tem trazido para a sua vida, por não estar cumprindo os mandamentos do Senhor. É impressionante como os nossos filhos, temos bebês aqui, responsabilidade dos pais sim, de orarem a Deus, para que Deus possa perdoar o pecado dessas crianças. São bebezinhos, nunca fizeram nada, mas são pecadores e carecem da glória de Deus. Minha filha, quando era bem menor, bem menorzinha, um pouco menor, nem tanto. Então, um dia, eu estava no escritório, eu estava no seminário, ela estava no escritório, eu estava no escritório, ela estava no quarto. E pela segunda vez ela tinha desmanchado o fio dental, todinho. Era de menta, já imaginaram, né? Foi bem fio dental. E aí, ela desmanchou aquilo, ela já tinha feito uma outra vez, e eu tinha avisado, você vai ser disciplinada. Mas como eu estava na correria, talvez por pecado meu como pai, disse, não vou disciplinar, só chamei, filha. Ela, não. Agora não tem jeito. Foi disciplinada. Poucos minutos eu gastei para disciplinar fisicamente a minha filha. Mas eu disse a ela, filha, a gente só vai sair do quarto quando você pedir perdão, papai do céu, pelo que você fez. Meia hora, meus irmãos. Gastei meia hora para fazer aquela pequena criança inocente confessar o seu pecado e pedir perdão ao Senhor. Meia hora. Quase perdi meu almoço. O nosso coração é totalmente depravado e corrompido. Se não buscarmos a presença do Senhor, nós experimentaremos essa tristeza profunda. Nós passaremos com muito mais dificuldade em situações de depressão como essa, porque nós não estaremos em conformidade com a lei do Senhor. Desligou aqui. Quando olhamos para o Evangelho segundo escreveu Marcos, todos os evangelhos que nós vamos ver João falando acerca de Cristo, qual é a mensagem do Senhor Jesus? Qual é o foco que ele dá na sua pregação? Deem mais para serem mais felizes? Venham à igreja para que tenhamos uma igreja grande, numerosa? A mensagem do Senhor Jesus Cristo é arrependimento, conversão de vida, transformação pelo Espírito Santo. Por isso, dos versículos 8 ao versículo 11, nós aprendemos que o coração arrependido ouve a voz do Senhor e vive sobre a misericórdia e ensino do Senhor. Há consequências, meus irmãos. Há consequência pelo nosso pecado não confessado, pelo nosso pecado não arrependido. Isso vai gerar destruição, morte, tristeza. Mas há consequências para aquele coração genuinamente arrependido e quebrantado diante do Senhor. Ele então vai dizer a partir do versículo 8: a partir do versículo 5, me perdoe. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão,
Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas na tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Estamos falando de tristeza profunda. E agora o salmista vem dizer que aquele que verdadeiramente se arrepende, que tem um coração compungido e se derrama diante do Senhor, que reconhece a lei dele, goza de alegria, bem-aventurança, alegria, transformação, daquele que estava em prantos por aquele que agora se regozija no seu Salvador. Como eu posso ter a minha alma quebrantada? Como eu posso então ter a noção que eu estou em pecado? Como alguém que está no escuro vai saber o caminho que deve andar? Já acabou a energia na sua casa de noite, e você descalço e saiu chutando e quebrando, batendo o cantinho do dedo em todos os móveis? Assim anda o pecador solto no mundo. O que traz direcionamento para a vida do crente é a palavra do Senhor, que traz luz. Não é o que o Salmo vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que nos traz aqui o caminho, aquilo que nós devemos cumprir, e aquilo que faz com que nós cumpramos o nosso chamamento. Nosso breve catecismo vai dizer qual é o fim principal do homem: gozar e glorificar o Senhor para todo sempre. É isso que deve trazer alegria para a sua vida. Você, criança, precisa entender que adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, é o que vai trazer alegria para a sua vida. Não é exclusivamente fazer uma boa escolha para a sua faculdade, mas primeiramente buscar ao Senhor, e Ele vai te direcionar para a vocação profissional que Ele tem para você. É buscando ao Senhor que você vai buscar a sua esposa. Confessar os nossos pecados é o sinal de que nós não mais estamos andando em trevas, e por isso é fundamental para as nossas vidas. Pastor Alci, que é conhecido do Paulo de longa data, e hoje compartilhamos o mesmo presbitério, e eu acho bem interessante o que ele faz na liturgia dele, a lógica da liturgia dele. Ele primeiramente tem um momento de confissão de pecados, exatamente porque ele entende que é a primeira coisa que o crente tem que fazer. Não que nós não façamos isso, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E lembre-se do que precisava ser feito no Antigo Testamento para que o povo fosse purificado. O sacerdote, primeiramente, ele purificava a si, purificava as suas roupas, para apresentar sacrifício pelo povo ao Senhor. E se o sacerdote tivesse algum pecado não purificado, não confessado, ele era fulminado diante da presença do Senhor. Já pensou se isso fosse nos dias de hoje, meus irmãos? Quantos pastores não têm se apresentado diante do Senhor, inclusive como sacerdotes, usurpando então a mediação de Cristo? Nós confessamos o nosso pecado, nós apresentamos as nossas transgressões a Deus mediante o sacrifício de Cristo, e porque Ele se sacrificou, nós então podemos apresentar e pedir perdão ao Senhor. É uma declaração de dependência, de serviço. O homem que busca o perdão, ele apresenta frutos. Você já se decepcionou com alguém? Alguém já quebrou a sua confiança a tal ponto que você não conseguia mais falar com aquela pessoa? E com o decorrer do tempo, aquela pessoa se mostrou novamente uma pessoa confiável e vocês voltaram a um bom relacionamento? Já pensou se dependesse disso para que nós reatássemos o nosso relacionamento com Deus? Se dependesse de mim ou de você para mostrarmos a Deus: eu sou confiável, eu posso ser um filho seu, nós estaríamos caminhando a passos largos ainda para o inferno. É pela misericórdia, é pela graça do Senhor que somos perdoados. É este Espírito Santo que atua no nosso coração, que nos dá o entendimento e o interesse de confessar e de identificar o nosso pecado.
Pessoas que estão em pecados graves têm a tendência de se afastarem da igreja. Começam a faltar um domingo, começam a faltar 2. E quanto mais eles se afastam, menos eles são confrontados. Menos eles ouvem a exposição da palavra e de como aquilo vai fazer importante para a vida dele. Davi precisou de Natã para que tivesse os seus olhos abertos do pecado. Você, irmão, tem dominicalmente a exposição da palavra de Deus para lhe alertar do seu pecado, para mostrar o seu erro. É pela pregação da palavra que nós nos tocamos de que precisamos mudar. É quando estamos em uma vida completa, repleta de oração, é que percebemos o quão pecadores nós somos. Faça o teste da geladeira, ou do computador, se você tiver maior tempo no seu trabalho. Pegue os 10 mandamentos, cole lá na sua geladeira, ou no seu computador. E se policie, e perceba quantas vezes você vai quebrar os 10 mandamentos no dia. Talvez você precise de 2 papeizinhos, porque um turno só não dá. Mas você vai observar, você vai ver o quão miserável você é, o quão dependente da graça nós somos, o quão necessário é confessar o nosso pecado, para que o Senhor então possa perdoar as nossas transgressões. A história de liberar perdão, meus irmãos, ela não é real, não cola. Cristo não morreu por todos. Sim, se Cristo tivesse morrido por toda São Luís, por todo o Brasil ou por todo o mundo, sim, faria sentido, né? Fomos perdoados na cruz, então não preciso me arrepender, simplesmente eu fui perdoado. Não, Cristo morreu pelos seus que têm sim a ação do Espírito Santo no seu coração, a ponto de perceberem o erro e de abandonarem e tornarem mais uma vez ao Senhor. Por isso, depois no versículo 5, quando ele confessa o seu pecado, no versículo 6 ele vai dizer: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de encontrar-te. Porque aqueles que são eleitos do Senhor se arrependerão, darão bons frutos e glorificarão o nome do Senhor. Isso faz parte da perseverança dos santos. O salmista Davi usa diversas vezes no saltério a expressão esconderijo. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Obviamente aqui a situação é com Batseba, mas nos lembremos das situações em que Davi esteve acuado em cavernas, em situações de perigo, em tribulações profundas. Como você se sentiria em um estado, em uma situação de perseguição? Busquemos ao Senhor, para que encontremos amparo, para que nós possamos ser perdoados. Cristo não liberou perdão para todos. Cristo morreu na cruz para que todos aqueles que fossem filhos dele se arrependessem dos seus pecados. Nós podemos fazer isso hoje. Você pode se arrepender do seu pecado, e o fruto que isso redunda é o abandono dele. Não é um círculo vicioso, em que você se arrepende no domingo, peca durante a semana toda novamente naquele mesmo pecado, aí domingo você se arrepende de novo. Igrejas que tem, eu já observei isso, meus irmãos, é um estudo de caso praticamente. Quando eu morei em Goiânia, ainda quando mais novo, tinha o mau hábito de frequentar várias igrejas pentecostais e neopentecostais. E quando ia, parei de ir porque percebi que eu estava pecando, eu estava indo para ver os erros. É pecado isso. Mas nessa jornada, eu observei, em algumas eu fui mais de uma vez, e quando o pastor fazia o apelo, todo domingo, as mesmas pessoas iam para o púlpito, como se a vida delas nunca redundasse em arrependimento, em mudança de vida.
O Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso forte, é porque é nele que nós encontraremos forças contra o pecado. João vai dizer isso. Filhinhos, não pequeis, ponto final. Mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, o Senhor o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Versículo 8, então, vai nos dizer que esse coração que se arrepende, esse coração que vive sob a misericórdia do Senhor, é um coração que ouve o ensino. Por isso você está aqui na igreja, meu irmão. Por isso você busca comunhão com os santos. Por isso você está assistindo às aulas do Catecúmenos aí na live com o Paulo. É por isso que você tem dedicado momentos devocionais do seu dia. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 14 ao 17, ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O crente, meus irmãos, que está passando por um momento de tristeza profunda, precisa buscar nas Escrituras o ensinamento, a fórmula de como passar por essa tribulação, de como encontrar mais uma vez esperança, alegria. Converse com alguém que está em depressão. Faça o teste, meu irmão. Pergunte como está a vida de oração dessa pessoa, como está a vida de leitura da palavra de Deus. Pergunta como está a frequência dela nos cultos. Pode perguntar. A resposta que ela vai te dar é a seguinte, é padrão: eu não consigo mais orar, eu não tenho forças para ler a Bíblia, eu não tenho alegria mais na palavra de Deus, eu durmo, eu começo a ler, eu durmo, porque ela não tem prazer naquilo, não tem satisfação na lei do Senhor. E isso faz com que o homem se afaste dele e entre em situações tão calamitosas, tão profundas, tão lamentáveis como essa. Enquanto escrevia minha monografia, na conclusão do seminário, que trata exatamente sobre a suficiência das Escrituras nessas questões da vida, me deparei com um colunista, um jornalista ímpio, Maurício Brum, e ele diz o seguinte: por outro lado, a religiosidade é um fator de redução das taxas de suicídio, principalmente na América Latina. Segundo o estudo da Universidade de Michigan, publicado no The Journal of Health and não sei falar inglês. Aqui, depois eu mostro para vocês. De acordo com a pesquisa, em países com cultura religiosa cristã mais proeminente, o alto envolvimento de uma pessoa com a religião diminui os riscos de suicídio. Obviamente que é um ímpio dizendo que até a macumba pode tirar alguém da depressão, e não pode. Se não for a verdadeira palavra do Senhor, ela vai estar passando um batom, um paliativo, um remédio que não vai trazer a cura. Pode talvez amenizar os sintomas, mas jamais trazer a cura. Porque aquilo que pode curar a nossa alma, aquilo que pode corrigir o mal do nosso coração, é as Escrituras Sagradas. Sabe o que tem levado as pessoas à depressão? Sabe o que tem levado as pessoas ao suicídio? O pecado não confessado, a não consciência de que o pecado desagrada ao Senhor.
e que aquele pecado gera um abismo que consome, inclusive o físico. Como Davi vai dizer, seus ossos estavam apodrecendo, ele estava adoecendo. Não são assim os sintomas da depressão? Uma dor no peito, uma angústia, os ossos começam a doer, a cabeça dói sem motivo, toma remédio e não sara. Porque o problema não é simplesmente físico, mas é o problema da alma. E quem é que pode tratar a nossa alma? Somente o Espírito Santo. Somente Deus pode tratar o nosso coração. E a Bíblia então vai servir para nos instruir. Versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Porque as minhas vistas, lembre-se do que João vai dizer acerca do trato de Cristo com aqueles que o Senhor confiou a Ele. São tratados como ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm até mim e recebem cuidado. Aqueles que estão passando por situações de tristeza tão profundas como as que Davi passou aqui, e ao ouvirem o Evangelho e não se rendem a ele, é porque são cabritos e não ovelhas do Senhor. Precisam se arrepender, precisam buscar na sua longa existência o que tem proporcionado esse distanciamento do Senhor. Você tem vivido momentos assim, meu irmão? De tristeza, e depois de ouvir acerca dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de devocional? Você tem 24 dias, 24 horas no dia, para fazer toda a sua obra, multiplicada por 6, é claro. Mas quanto desses dias, desses 6 dias que o Senhor confiou a você, para fazer toda a sua obra, quanto desses 6 dias você tem dedicado à meditação da palavra do Senhor? Em uma conversa com um casal amigo, a esposa se queixou para mim: pastor, eu nunca vi meu marido abrir a Bíblia, nunca vi meu marido orar. Esposo, essa é a sua situação? Os seus filhos podem testemunhar acerca da instrução da palavra de Deus por sua parte. A responsabilidade é sua como homem da casa. Trazer o arroz e feijão para casa é o mínimo que você pode fazer. Mas o que você deve fazer é trazer o alimento do Senhor, a instrução, o caminho da igreja, o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Davi, ao continuar o Salmo, nos versículos 9 ao 11, então ele vai descansar o seu coração no Senhor. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de cochilo o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Pessoas têm batido a cara pelo mundo, andando na contramão do Senhor e sofrido. A cegueira trazida pelo pecado leva à ruína, leva ao sofrimento. Mais uma vez, lembremos do que aconteceu com Adão e Eva. A ganância, o intento de querer usurpar a autoridade de Deus, fez com que o pecado adentrasse o mundo, com que eles fossem expulsos do paraíso, que eles experimentassem o primeiro assassinato na família. Consequências do pecado, a cegueira que o pecado traz, sofrimentos, meus irmãos, que todos os ímpios sofrerão eternamente por não se renderem ao verdadeiro Evangelho. E sabemos obviamente que eles não podem, porque não são eleitos. Mas quanto sofrimento tem curtido aquele eleito, que tem lutado, que tem escolhido o mundo. E sabemos pela doutrina da preservação dos santos, que eles vão sofrer bastante. Enquanto estiverem agindo conforme o seu coração, vão apanhar. Mas em determinado momento Deus os trará de volta. Deus mostrará o quanto ama e o quão importante e fundamental para a nossa vida é desfrutar de um momento de comunhão como esse.
Quem não está com medo de pegar Covid-19? Eu já fiz o teste umas 2 vezes. Com certeza você está. Os irmãos da área da saúde, com certeza, estão temerosos de pegar isso nos hospitais, nas clínicas. Mas é isso que vai nos impedir de desfrutarmos da companhia do Senhor? Por que nós estamos aqui? Claro que o Espírito Santo é quem nos trouxe, mas porque isso traz alegria ao nosso coração. Porque um dia, sendo transformados e regenerados em Cristo, nós agora temos alegria em receber a sua palavra. O ímpio vai curtir sofrimento eterno, mas nós podemos desfrutar da paz que vem de Cristo, da alegria que nos é proporcionada pela salvação. A alegria que nos é dada, meus irmãos, a satisfação, o contentamento, é como se nós estivéssemos no meio de um tsunami ou de um furacão e tivéssemos com um sorriso nos lábios. A certeza de que tudo que Deus decretou e que faz nas nossas vidas é para o nosso bem. O fato de que a humanidade não está pronta para sofrer, porque eu, Senhor. O crente não pode ser crente se estiver sofrendo. É a doutrina da prosperidade. Você só é feliz, só é um crente bem-sucedido se você tem riquezas, se você tem saúde. E por que você, crente, não pode passar por uma enfermidade, por tribulações financeiras, como muitos irmãos estão passando por conta da pandemia? Se você acha que é injusto o sofrimento que você tem passado, que a sua tristeza profunda ela é justificável, lembre-se do seu Salvador, que sofreu por você, que se humilhou ao se encarnar e nascer, ao contrário de você, em um hospital arrumadinho e bonitinho, em um curral fedido, com fezes de animais, para que nós obtivéssemos salvação. Deixou a sua glória para um nascimento como esse, um rei nascendo em uma manjedoura. Foi perseguido, torturado, pendurado no madeiro, tendo seu sangue vertido, para que eu e você tivéssemos vida e alegria perene. Você ainda acha que não merece sofrimento? Sendo o pecador miserável que eu acabei de dizer que você é? Somente aqueles que foram justificados em Cristo experimentarão do que o versículo 11 está dizendo. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. A proximidade com o Senhor nos leva ao arrependimento, e uma vez arrependidos nós temos paz que vai redundar em alegria, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento. Nós ainda experimentaremos uma alegria que o mundo jamais experimentará, uma alegria que o mundo jamais poderá nos oferecer. O mundo nos oferece 1-2 horas de diversão, de entretenimento, mas o mundo nunca poderá proporcionar a alegria que Cristo traz a partir do arrependimento. E para fechar então, meus irmãos, 1 João, no capítulo 1, dos versículos 5-9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciados é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Que saiamos nessa manhã, meus irmãos, com a consciência de que somos dependentes da misericórdia do Senhor, e que precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que possamos gozar da plena paz e satisfação que só o Espírito Santo pode proporcionar às nossas vidas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor e misericórdia,
Obrigado porque o Senhor nos chama ao arrependimento. Sabemos que temos sido negligentes, sabemos que não temos sido os melhores pais, os melhores esposos, os melhores profissionais. Nos ajude a enxergar o nosso erro, para que possamos nos arrepender e agora ter uma conduta que leve à glorificação do Seu nome. Se com cada um aqui nessa manhã, que possamos, ó Deus, no decorrer desse dia, olhar para os nossos corações, ver aquele pecado que temos tratado como se fosse de estimação e abandoná-lo, para que o Seu nome seja glorificado sobre todo nome, que possamos exalar o bom perfume de Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados. Surgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando